Olá, pessoal! Bem-vindo ou bem-vinda à parte 80 da série de conceitos de programação. Hoje será a parte 2 do exercício 13, faixa de valores. Então, vamos começar. Bom, pessoal, no vídeo passado eu tinha feito a leitura dos requisitos e declarado todas as variáveis, vetores e matrizes que eu vou necessitar. Agora eu vou começar o algoritmo. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar as variáveis contadoras, mas não todas as variáveis i, j, x e y. Eu não vou pegar só da count underline pares em diante e as variáveis somadoras, vou dar um Ctrl C, levar aqui para baixo, dar um Ctrl V e vou inicializar estas variáveis com zero. Só vou aqui, por causa do tamanho da variável count underline diagonal underline principal, vou colocar os contadores embaixo, vou separar só aqui e colocar inicializando as variáveis somadoras e contadoras. Vou apertar o Enter aqui, apertar o Enter, apertar o Enter. Então, eu vou colocar nesta última aqui, inicializando com zero. Eu vou inicializar com zero. Count underline diagonal underline principal, account underline matriz. Deixa eu ver se eu coloquei o nome certo. Aqui estava com o nome errado. Não, certinho, eu apertei errado ali sem querer. Count underline ímpares, count underline pares, soma underline ímpares e a soma underline pares. Então, estas são as variáveis que eu vou precisar inicializar. Vou até separar aqui e colocar inicializando as variáveis somadoras, a soma underline pares, a soma underline ímpares, variáveis contadoras, count underline pares, count underline ímpares, count underline matriz e count underline diagonal underline principal. Após inicializar estas variáveis, eu tinha criado três vetores do tipo caractere, que é o vet underline nome underline matriz, o vet underline letra underline matriz e o vet underline sinal. Eu vou pegar estes vetores, dar um Ctrl C, vou vir aqui embaixo, dar um Ctrl V, vou só separar com os tracinhos aqui, que está muito grudado esta parte da inicialização das variáveis. Eu vou separar aqui. O vet underline nome underline matriz, eu vou pegar em cada posição, que vai ser da posição 0 até a posição 13, e eu vou ter que colocar o nome das matrizes. O nome das matrizes que eu vou colocar vai ser as que eu tinha colocado aqui no título, a letra, tracinho, o nome da matriz e os outros tracinhos que tem aqui, justamente formando esta estrutura, porque já está indentado e eu vou utilizar este vetor. Então, vai ser da matriz A, que está na posição 0, até a matriz N, que está na posição 13. Vou só colocar aqui a parte da matriz A, dar um Ctrl V, e da matriz N. Então, vou colocar o nome de todas as matrizes. Na parte com relação à letra, a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu coloquei o nome da matriz, eu tenho que colocar a letra da matriz. Então, vou colocar da letra A até a letra N. Só que aqui é mais fácil, é só colocar o A maiúsculo até o N maiúsculo. O vet underline sinal, eu tenho três cálculos, que é o cálculo de diferença, que é na posição 0, que eu vou colocar o sinal de menos, vou pegar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Na posição 1, eu vou colocar um sinal de mais, e na posição 2, eu vou colocar um X minúsculo representando a multiplicação. Vou completar o nome da matriz e as letras das matrizes, depois eu volto e mostro como ficou. Bom, pessoal, voltando aqui, eu coloquei todos os nomes das matrizes de A a N, já indentado com os tracinhos, e todas as letras das matrizes também de A a N. E com relação ao vet underline sinal, são só estes três mesmos, que é o sinal de menos, mais e o X representando o vezes. Vou pegar estes tracinhos, vou colocar aqui embaixo para não ficar grudado.
Vou apertar o Enter, apertar o Enter. Após eu ter identificado os vetores e os sinais e também já inicializado aqui as variáveis contadoras e somadoras, eu vou fazer esta primeira parte, que é de solicitar os dois números ao usuário. Então, vou lá para baixo. Aqui eu tinha criado um vetor, que é o vet underline número, justamente para colocar os números informados pelo usuário. Então, como eu estou colocando dentro de um vetor, eu preciso de um para. E de 0 até, como são dois números, menos 1. 1, faça, fim, para, aqui dentro. Eu vou dar um. Escreva, abre parênteses, abre aspas, dou um espaço, digite o, fecha aspas, coloco vírgula, espaço e espaço mais, espaço 1, vírgula, abre aspas, coloco o sinal de grau, espaço, número, dois pontos, espaço, fecha aspas, fecha parênteses. Na outra linha, eu coloco leia, abre parênteses, vet underline número na posição I, fecha parênteses. Após solicitar o número, eu preciso fazer as tratativas, porque aqui ele coloca que tem que ser inteiro, tudo bem, que a variável já é inteira, mesmo que eu coloque um número quebrado, ele vai desconsiderar e já vai pegar só a parte inteira. Então, aqui eu não tenho o que fazer com esta parte inteira. De certa forma, ele já é tratado. Positivos, esta parte eu vou ter que pôr a tratativa, porque tem números inteiros, como menos 1, menos 2, menos 3, e são números negativos, e eu também não quero. Esta é uma tratativa. Diferentes, eu vou ter dois números, mas eles não podem ser iguais, como eles vão representar uma faixa de valores. Eu não posso deixar o usuário me informar números repetitivos, porque senão não vai existir nenhuma faixa de valor. Eu vou de 1 a 1, não tem sentido. Então, eles têm que ser diferentes, é a segunda tratativa que eu vou precisar. Estes números deverão ter no máximo 3 dígitos, ok? 3 dígitos é até 999, é a terceira tratativa. Tem na primeira observação que o valor mínimo permitido será o 1, então eu tenho mais uma tratativa aqui, é a quarta tratativa, porque eu posso colocar o valor 0, que também é um número positivo, inteiro, mas não será permitido. Então, o 0 e números negativos eu não posso permitir. Que os dois números sejam iguais, eu também não posso permitir, e eu tenho que restringir que ele chegue até no máximo 999. Então, são 4 tratativas aqui que eu tenho que fazer. Eu vou voltar ao para, vou colocar enquanto, abre parênteses, 2 parênteses no caso, vet underline número na posição I for negativo, então menor não pode ser 0 ou igual a 0, aí ele tem que entrar aqui, fecha parênteses, espaço ou espaço, abre parênteses, vet underline número na posição I for maior que 999, que não pode ter mais de 3 dígitos, fecha parênteses, ou abre parênteses, vet underline número na posição 1, eu vou colocar, que é o segundo número, ser igual ao vet underline número na posição 0, que eu vou ter informado primeiro o número que vai ficar na posição 0. Quando for digitado o segundo número que estará na posição 1, aí faz sentido esta comparação. O segundo número eu vou comparar se ele é igual ao primeiro número, mas também se eu colocar ao contrário, ele vai entender, é mais uma questão de coerência. Fecha 2 parênteses, porque aqui eu estou fechando o parênteses da comparação e o parênteses total aqui, que tem, faça, coloco um fim enquanto. Aqui eu já tratei as 4 possibilidades, menor ou igual a 0, são 2 possibilidades de erro na mesma tratativa, maior que 999 é a terceira possibilidade de erro, ou o segundo valor ser igual ao primeiro valor. Então, as 4 opções de erro já estão tratadas no mesmo enquanto.
Caso aconteça o erro, primeiro eu vou dar um escreva L para pular linha, um outro escreva L que eu vou colocar, abre parênteses, abre aspas, espaço, valor inválido, exclamação, fecha aspas, fecha parênteses. Vou pegar esta primeira parte aqui do escreva, digite o I mais um número e o leia vet underline número na posição I. Vou colocar aqui dentro do enquanto, com a diferença que eu vou colocar digite novamente o I mais um número e vai ler o vet underline número na posição I. Depois de fazer a tratativa, eu já tenho os valores informados, eu já terminei aqui o enquanto e terminei o para. Então, fora do para, o que mais que eu tenho que fazer? Eu vou voltar lá em cima e ver nos requisitos. Eu já fiz a parte que eu deveria pedir para o usuário vai ter de entrada só esta parte dos dois números, a partir do momento que ele der os dois números, desde a tratativa em diante. Tudo é uma coisa interna que o usuário não vai ter acesso, que eu vou ter que programar, ele só vai ver os dados prontos no final, inclusive as matrizes, então eu vou ter que seguir agora estes passos aqui que eu coloquei. Então, o programa deverá mostrar os dois números informados pelo usuário. Eu não vou fazer a parte de mostrar os dois números, mas eu vou preparar esses dois números para mostrar ao usuário. Vou colocar aqui um OK. Vou voltar lá para baixo e em que sentido eu estou falando de preparar o número para mostrar ao usuário. Aqui eu não estou fazendo nenhuma restrição de que o usuário tem que digitar o primeiro número menor e o segundo número maior para identificar que o primeiro número sempre será o início da faixa e o segundo número sempre será o fim da faixa. Eu estou deixando livre para o usuário me informar qualquer número. Ele pode informar primeiro número 2 e o segundo número 100 ou o primeiro número 100 e o segundo número 2. Não é uma faixa de valores decrescente, ele sempre irá de 2 a 100, mesmo que o usuário digite primeiro 100 e depois o 2. Eu tenho que fazer esta tratativa porque eu não posso restringir a forma como o usuário digitar. Isto é até uma observação que eu coloquei aqui, que mesmo que o primeiro valor seja menor que o segundo, realizar a diferença entre eles com resultado positivo. Então, isto é uma forma que eu coloquei no requisito de obrigar a tratar os dados sem obrigar o usuário a digitar na sequência correta. Eu tenho que tratar os dados para ficar na sequência correta. Eu fiz aqui um vetor de número para que ele guarde o histórico do que o usuário digitar, independente da ordem. Eu vou colocar um C, o vet underline número na posição 0, que é o primeiro número digitado pelo usuário, for maior que vet underline número na posição 1, que é o segundo número digitado pelo usuário, vai ser aquela situação do usuário digitar primeiro 100 e depois o 2. Então, já vou colocar um senão e um fim C. Eu criei aqui duas variáveis auxiliares que vai me ajudar neste processo de troca de valor do resultado, que é o valor underline inicial underline x e o valor underline inicial underline y. Então, vou dar um Ctrl C. Aqui embaixo, vou dar um Ctrl V e outro Ctrl V aqui também. Se caso o vet underline número na posição 0 for maior que o vet underline número na posição 1, o valor underline inicial underline x vai representar sempre o início da faixa. Então, ele vai pegar o que está em vet underline número na posição 1, que seria, no meu exemplo, o 2, e o valor underline inicial underline y vai representar o último valor da faixa. Então, ele vai pegar o que está em vet underline número na posição 0. Assim, ele vai armazenar o início da faixa e o fim da faixa de uma forma que ele não perca o histórico do que o usuário digitou, independente de estar na ordem ou não, e sempre vai ter também um histórico para saber qual foi o início da faixa e qual foi o fim da faixa. Se fosse no caso de uma linguagem de programação, esta parte do
valor inicial de x e de y, eu colocaria até como uma constante, porque a partir do momento que o usuário digitou o valor, ele em nenhum momento vai trocar este valor. Porque aqui no visual não se põe esta parte como constante, porque é só um estudo de lógica, não tem esta nomeação. Mas estas duas variáveis eu estou criando como constantes e atribuindo o valor inicial da faixa e o valor final da faixa. Se caso o usuário me informar corretamente, primeiro o 2 e depois o 100, o valor underline inicial underline x vai receber o que está em vet underline número na posição 0 e o valor underline inicial underline y vai receber o que está em vet underline número na posição 1. Quando eu fizer esta parte, eu já vou ter a certeza de qual valor eu devo iniciar a minha faixa e qual valor eu devo terminar a minha faixa. Agora, eu vou apertar o Enter, Aqui eu tenho variáveis contadoras, que é o x e o y. Como eu vou precisar trocar este valor no decorrer do código, tanto o valor inicial como o valor final, e eu não posso mexer nessas duas variáveis, eu vou pegar a variável x e vou atribuir o que está em valor underline inicial underline x e a variável y eu vou atribuir o que está em valor underline inicial underline y. Eu estou fazendo isso porque as variáveis x e y estão com a função de variáveis contadoras, tanto que eu coloquei aqui elas na parte de variáveis contadoras. Então, no decorrer do código, elas vão fazer cálculos ali e eu vou precisar alterar o valor. Só que eu não posso perder o valor inicial da faixa e o valor final da faixa. Por isso que eu estou guardando estes valores e neste primeiro momento, estas duas variáveis estão recebendo estes valores, porque eu vou precisar fazer a segunda parte aqui, que é a diferença, a soma e a multiplicação entre esses dois números, e eu não preciso usar as duas variáveis iniciais neste momento. Eu já facilito o meu código e já uso variáveis menores, x e y. Aqui, as variáveis que eu vou fazer os cálculos são as variáveis de cálculos, que eu já deixei separado aqui. Vou dar um Ctrl C, ou voltar lá. Aqui embaixo do y, dou um Ctrl V, separo aqui a diferença, a soma e a multiplicação. A diferença, eu tenho uma regra de que quando for fazer a subtração, eu tenho que fazer o maior menos o menor, que é assim que eu vou mostrar para o usuário, e não vai poder ser negativo, que é esta observação aqui que eu fiz, e na soma e na multiplicação, eu sempre tenho que fazer primeiro o menor somado multiplicado pelo maior. Então, eu vou montar esta estrutura exatamente desta forma, que é como eu vou mostrar para o usuário. O maior valor é o final da faixa, que está em y, que eu vou colocar menos o menor valor, que é o que está em x. A soma, eu vou pegar o que está em x e somar com o que está em y. E a multiplicação, eu vou pegar o que está em x e multiplicar com o que está em y. Aqui eu faço a parte do segundo requisito. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo será a terceira parte do exercício 3 e faixa de valores. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!